O senador Eduardo Girão compartilhou por suas redes sociais uma imagem com os dizeres: "Eu apoio a análise de impeachment de ministros dos tribunais superiores". O senador acrescentou: "Renovação do Senado nas eleições de 2022 é fundamental para isso. Assim como a CPI da Lava Toga, essa é uma demanda da sociedade cada vez mais legítima e urgente, tendo em vista pedidos com vasta documentação que são solenes sistematicamente engavetados no Senado. Aliás, a Casa Revisora da República, a única que tem essa prerrogativa, está sendo omissa e covarde por não cumprir seu dever constitucional. Nós já tivemos presidentes da República que sofreram impeachment e também senadores, deputados cassados. Mas cadê o judiciário? Por que ninguém ousa abrir a caixa preta do STF e STJ aqui no Brasil? Acredito que a sua mobilização está sendo percebida nos 4 cantos. Devemos continuar, mas só vamos conseguir elegendo no final deste ano senadores comprometidos com essa bandeira. Eu creio, paz e bem." A internautas que o questionaram, o senador respondeu: "Paz e bem. O enfrentamento aos abusos do STF tem sido uma das nossas maiores prioridades desde o início do mandato. São 2 pedidos de impeachment só de minha autoria até agora." Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Em uma canetada, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Eu não poderia me omitir aqui de algo que foi um assunto da semana passada no país, né? O mundo jurídico, e o senhor conhece bem, está muito tumultuado por causa do que ocorreu, do mandato de prisão de um deputado da Câmara dos Deputados, deputado Daniel Silveira, que cometeu abusos, excessos de toda ordem, que merecia ser punido, no meu ponto de vista, né? Quebrou o decoro parlamentar. Isso teria que ser visto, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, pela Câmara dos Deputados e pela Justiça Comum. Jamais pelo Supremo Tribunal Federal, que interferiu, no meu modo de entender, no Legislativo, avançou sobre o Legislativo. Então, eu queria manifestar minha preocupação com relação a isso, né? Eu já notei parlamentares intimidados com entrevistas que foram dadas logo após a decisão lá na Câmara dos Deputados, onde 364 deputados votaram pela manutenção dessa prisão equivocada, mas eu já notei um receio, uma intimidação de alguns pares lá da Câmara dos Deputados que já não falam certas palavras, já têm receio de fazer colocações. Isso para um parlamento que é parlar, isso é muito grave.
isso intimida, isso é ruim para a democracia. Então eu espero que a gente possa amadurecer aqui com a deliberação de pedidos, né, legítimos dessa casa, de CPIs que vão voltar à tona da lava-toga, de pedidos de impeachment, porque eu acredito que a grande crise que a gente vive no Brasil é a crise moral, crise de saúde terrível, crise econômica terrível, mas a crise ética nesse país a gente precisa debelar para que a justiça seja para todos. Muito obrigado, presidente, pela paciência. Agradeço, Vossa Excelência. Tenho como ouvir essas palavras sem responder também indignado em relação à decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui numa comissão de fiscalização financeira e controle, e o que mais nós percebemos com tudo o que aconteceu na Petrobras e na corrupção desenfreada no Brasil, institucionalizada durante o governo petista, é que houve e muito roubo. Colocar na conta de Sérgio Moro qualquer consequência é um absurdo. Aliás, Bolsonaro só existe como presidente porque existiu Lula antes dele, deputado. A verdade é essa. Moro agora sendo colocado como culpado, como suspeito, como parcial, uma inversão de valores, uma perversão de valores. O que nós estamos vendo é uma corte que age parcialmente por meio do voto de alguns dos seus ministros. Quem para mim é suspeito é ministro que vota contra o combate à corrupção, que permite que haja impunidade no país. Ora, dizer que Lula é inocente, ainda mais numa comissão de fiscalização financeira e controle, que pouca vergonha. Lula ladrão, condenado em várias instâncias, não apenas por Sérgio Moro, por desembargadores, inclusive aqui em Brasília, teve recursos negados. Por uma decisão política, por estreita margem de 3-2, o Supremo Tribunal Federal rasga o combate à corrupção no nosso país e deixa indignados os cidadãos brasileiros que foram às ruas defender a Lava Jato e o combate à corrupção e hoje não podem em virtude de uma pandemia. Covardia, inclusive, de parte do Supremo Tribunal Federal de tomar tal decisão durante um período de pandemia. Não fosse isso, o povo estava na rua. O povo estava diante do Supremo Tribunal Federal. Eu, sinceramente, senhor presidente, como deputado federal aqui, eu faço um apelo aos meus colegas parlamentares do Senado da República que debrucem-se sobre os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Este é o papel que incumbe, de acordo com o artigo 52 da nossa Constituição, ao Supremo Tribunal Federal, pois não há quem seja intocável neste país, não pode haver. Ninguém pode estar acima da lei, nem o ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo é quem deveria garantir a segurança jurídica no país e não criar tumulto no nosso país. Insegurança jurídica, insegurança política, insegurança econômica. Esta decisão que foi tomada ontem no Supremo Tribunal Federal é apenas mais uma, apesar de uma das mais graves, se não a mais grave dos últimos tempos, mas apenas mais uma a fazer com que o nosso país rume para um colapso ainda maior do que aquele que nos impõe a pandemia por conta dos seus efeitos na área da saúde, na área da economia. É de indignar ouvir deputados do PT agora posarem de arautos da moralidade, vitimizarem um bandido e declararem suspeito um verdadeiro herói, como tantos outros juízes, desembargadores, procuradores, promotores, policiais que trabalham no dia a dia pelo combate à corrupção. Ouvir isso ainda numa comissão de fiscalização financeira e controle é um escárnio para o parlamento. E não é à toa que esta casa está tão mal avaliada pelo cidadão brasileiro no que diz respeito à sua credibilidade. Cabe a nós, parlamentares, recuperarmos a credibilidade desta casa, deste parlamento, desta comissão de fiscalização financeira e controle, sermos duros no combate à corrupção e repudiarmos decisões como a do Supremo Tribunal Federal de ontem e pedirmos,
encarecidamente ao Senado da República que cumpra com seu papel, avalie os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque para mim, parcial está sendo a Suprema Corte, suspeitos são ministros que votam contra o combate à corrupção e pela impunidade no Brasil. Obrigado, senhor presidente.